Olá pessoal, com a aula de hoje nós vamos estar encerrando esse nosso percurso da disciplina Negociação e Solução de Conflitos. O tema de hoje, na parte 1, trata-se então da preparação e planejamento da negociação, e os nossos objetivos estão elencados aqui. Em primeiro lugar, a proposta é internalizar a importância do diagnóstico para encontrar caminhos e probabilidades para uma ação de negociação. Na sequência, viremos com distinguir e interpretar as estratégias e táticas na negociação. Aprender a negociar com estabelecimento de princípios. Formular e mapear as diversas etapas do planejamento. Finalmente, compreender a importância do sistema de informação na montagem do planejamento. Como falamos, esse é o quarto módulo, preparação e planejamento da negociação, que na verdade, durante todo o andamento da disciplina, nós viemos permeando cada módulo, já focando com as etapas de preparação e planejamento da negociação, como um fator diferencial para sermos muito bem sucedidos e alcançarmos nossos objetivos das relações de negociação. Seja a nível pessoal, seja a nível social, seja a nível profissional. Terminamos o último encontro discutindo sobre as relações de poder, onde mostramos que o poder é a capacidade de influenciar pessoas ou grupos. Vimos também que o poder é instável e aparente. Portanto, ele é uma questão de percepção. Se vocês se lembram bem, lá no primeiro módulo, eu trabalhei com vocês sobre a importância da percepção no processo de negociação. É atuando na percepção do nosso interlocutor que nós realmente faremos com que eles também poderão compreender que alcançar os seus objetivos na negociação, ainda que nós tenhamos sido mais bem-sucedidos e alcançado o nosso objetivo numa amplitude maior. Na sequência da discussão sobre o poder, terminamos debatendo sobre as fontes genéricas de poder. Quem se lembra? São elas. Informação é a principal fonte e o mais impactante de poder na negociação. Risco, legitimidade, concorrência e, na verdade, a nossa capacidade de ter caixa e recursos financeiros para que possamos ter mais poder na relação de negociação. Hoje eu quero ainda continuar refletindo sobre esse tema, produzindo um debate sobre como aumentar nosso poder de barganha e como diminuir o poder do outro. Estaremos falando disso aqui nesse momento, mas lá no final, nos slides que vou apresentar, vou deixar para vocês 2 planilhas em que poderemos aumentar e minimizar o poder dos outros se a utilizarmos no planejamento nosso no dia a dia. O primeiro alerta que eu gostaria de fazer para vocês é: negocie somente com quem influencia ou tem o poder de decisão. Quando você está negociando com alguém que lá pelo meio da negociação, em direção ao fim, ele lhe diz que tem que ainda conversar com o seu chefe, com o seu gerente ou com alguém superior a ele, com certeza você terá perdido um tempo enorme e passado informações importantes e estratégicas para alguém que irá levar a seu superior. E quando ele, o superior do nosso interlocutor, vier negociar conosco, estará muito mais bem preparado que nós. Portanto, avaliem bem, investiguem bem
se aquela pessoa é um decisor, ou pelo menos tem a capacidade de influenciar a decisão. Muitas vezes, a contraparte envia representantes para nos sondar. E só percebemos isso no final da negociação. Aí já é muito tarde. Se eventualmente você identifica que esse interlocutor não tem o mínimo a capacidade de influenciar, tente redirecionar a negociação sem continuar o debate, solicitando um novo encontro e a presença do superior hierárquico, aquele que efetivamente irá tomar a decisão. Se você vai a uma loja, por exemplo, e está conversando com o vendedor e discute algumas características do produto e percebe que pode negociar um desconto ou pedir alguma concessão, e ele te responde que isso só pode ser resolvido com o gerente dele, a solução é única. Pedir então licença para falar com o superior dele. Porque se ele não é capaz e não tem legitimidade de negociar com você, estaremos perdendo tempo. A analogia é simples, e eu a pratico sistematicamente. Se eu posso falar com o Papa, por que eu vou falar com o bispo? Muito menos com o padre, vou falar com o Papa. E o mesmo se sucede no processo de negociação. Na negociação, nós temos dois momentos importantes. O momento de definir as estratégias, que é antes da negociação. O que eu quero, como eu quero, quando eu quero, em que circunstâncias eu quero e até onde eu posso chegar. Qual é a minha melhor alternativa disponível? E as táticas que são utilizadas durante o processo de negociação, que você vai adequando-as conforme o andar do processo de negociação. Eu vou discutir com vocês sobre algumas táticas que são usadas. Algumas delas são consideradas antiéticas. Você pode mudar sua tática quando percebe que o outro está sendo inflexível. Tal como já comentamos aqui, você poderá parafrasear os argumentos que ele está usando. E parafraseando aqueles argumentos, com certeza ele irá pensar um pouco mais sobre o que falou, manterá a sua fala ou irá providenciar imediatamente uma correção. Você poderá trazer argumentos novos, um plano B, para criar condições de fazer com que o seu interlocutor se movimente em sua direção. Mas existem táticas que não são consideradas éticas. É importante saber quais são, estarmos atentos a elas para não sermos pegos de surpresa. Vamos lá. A primeira é a tática da descompressão. É a chamada tática do bode. Eu me lembro que saiu um comercial da Skol, onde o cidadão gostaria de ter um freezer na sala para tomar cerveja com os amigos quando estivesse vendo futebol, e a mulher dele não concordava. O que ele fez? Ele então comprou um bode e botou na sala. Algum de vocês já sentiu uma vez o cheiro de bode? É terrível. É insuportável. A mulher, quando chegou em casa e viu o bode na sala, deu a maior bronca para que ele tirasse o bode dali. Ele então, o marido daquele comercial, disse para ela: tá bom, eu posso tirar o bode, mas eu vou colocar um freezer na sala. E colocou o freezer na sala. Porque o espaço tomado pelo bode, a pressão do bode era muito maior do que a do freezer. A mesma coisa é a tática de descompressão. O cidadão põe uma maior pressão sobre você, leva ao extremo e começa a flexibilizar. Quando chega no ponto que ele considerou ideal, você fala assim: puxa vida, como esse cara é legal, como ele é compreensivo, e acaba fazendo concessões indevidas. A outra tática é da escalada. A negociação está avançando bem e de repente é como você estivesse subindo na parede numa escalada. Quando você está chegando quase lá em cima, já se considera bem sucedido, o último degrau é quase impossível. O cidadão vira para você e diz o seguinte: olha,
se você não fizer essa concessão aqui, eu não fecho a negociação com você. Depois que você fez um esforço enorme, dedicou um tempo significativo, ele faz mais uma exigência. A comparação e negociação, a passado e a futuro, não deve ser utilizada. Nós já fomos e fizemos bons negócios no passado, e lá o preço você manteve. Por que você está querendo um aumento de preço agora nesse momento? Olha, no mínimo você vai ter que dizer para ele, não se esqueça que nós temos inflação, não se esqueça que os preços são corrigidos pelo IPCA, o INPC. Eu não posso manter o mesmo preço de meses do ano passado, do semestre passado, porque houve reajuste salarial, ou a comparação ao futuro. Afinal, somos ou não somos parceiros? Feche essa operação comigo, que no próximo contrato eu vou fechar para você em condições melhores. Isso não existe, pessoal. O cidadão morre, é demitido do emprego, não é mais o chefe, o que estiver lá representando aquela empresa ou aquela organização, não manterá mais a palavra com você. Bom e mal. Essa é uma tática desaconselhável. Se as outras são consideradas antiéticas, essa é desaconselhável. Um bate, o outro assopra. O mal faz o papel de o tempo inteiro na negociação agredir os interlocutores, ser o durão da relação. Lá por um certo momento, aquele que faz o papel do bom vai ao banheiro, vai ao toalete, e o que faz o papel o que faz o papel de mal vai ao toalete, o de bom vira para os interlocutores e diz assim: olha, pessoal, se vocês flexibilizarem aqui, podem ficar tranquilo, quando fulano de tal voltar do toalete, eu vou convencê-lo a flexibilizar as posições dele. Atenção, ninguém gosta de ser agredido, ninguém gosta de ser atacado. Eu já presenciei situações como essa, em que um fez o papel de mal e o papel fez de bom, o outro papel de bom. Os interlocutores da outra parte levantaram-se da mesa e disseram: senhores, por favor, retirem-se da nossa empresa, porque nós não aceitamos sermos agredidos aqui dentro da nossa casa. Isso gerou consequências muito graves na relação entre aquelas duas empresas. Ninguém aceita ser desrespeitado e percebem claramente que o bom está fazendo um papel artificial. Surpresa! A negociação está indo bem, vai correr tudo certo, está avançando, vocês estão conversando bem, ambos os lados flexibilizando. De repente, o seu interlocutor levanta da mesa, bate na mesa e diz assim: se não fizer do jeito que eu quero, é pegar ou largar. Estou indo embora agora. Por que ele faz isso? Para te desestabilizar emocionalmente. Se você cair no jogo dele, com certeza você irá dizer: não, fique tranquilo, nós vamos fazer do jeito que você quer. É muito comum que aconteça isso. Não éticas. Nós já discutimos aqui sobre ética e já falamos que propinas, favorecimentos, subornos não são considerados absolutamente, nem podem ser negociação. São negociatas. Você estará com o rabo preso com o outro lado, mas dia menos dia ele irá cobrar de você. Vou repetir o exemplo que eu dei. Eu escuto fornecedores me dizerem assim: olha, estou negociando com um comprador, ele pediu 5% de propina, eu negociei, cheguei a 2%. Fiz um ótimo negócio. Não fez um ótimo negócio. Você se envolveu em uma negociata. É o princípio da ética. Não tirar proveito de terceiros em benefício próprio. E vocês vão dizer então assim e devem estar pensando: você deve estar maluco, né? Isso acontece pra caramba.
Olha, claro que eu não sou ingênuo. Eu sei que nós vivenciamos isso recentemente no nosso país, no mundo político, um alto grau de corrupção, no mundo empresarial. Sei que isso acontece, mas nós não podemos compartilhar delas se quisermos realmente negociarmos de maneira eficaz, mantendo uma relação ganha-ganha. Milton Friedman, Prêmio Nobel da Economia, já dizia: no mundo do business não existe almoço grátis. Quer dizer então que eu não posso mais aceitar um convite para o almoço? Ir a uma happy hour? A um coquetel? Claro que você pode ir, mas esteja atento. O outro não te convidou pelos seus belos olhos. Ele quer uma informação privilegiada, ele quer um favorecimento da sua empresa, ele quer ter mais proximidade com você. Portanto, atenção com os comportamentos não éticos dos nossos interlocutores. Outra tática muito utilizada é a tática da sedução. Digamos que, infelizmente, a figura da mulher é muito usada nesse momento. Não podemos generalizar absolutamente, porque as mulheres vêm ocupando um espaço no mercado de trabalho de forma brilhante e inteligente, em todas as organizações e em todos os níveis. Mas ainda existem organizações que utilizam a figura da mulher para criar um certo clima, um certo charme em negociações que correspondem a valores complexos, contratos de valores vultuosos, produtos que representam um valor significativo, para que elas possam, de certa maneira, impactar os seus interlocutores. Lamentavelmente, muitos deles babam, né? E quando babam, pode saber que vão entregar informações privilegiadas. Não penso que na utilização dessas táticas ocorram sistematicamente ou venham ocorrer situações que envolvam o sexo, mas envolvem sim influências. E é preciso estar atento a isso para não fazermos concessões indevidas. Finalmente, temos a tática da conexão. É a famosa carteirada. É quando o sujeito chega e diz para você: você sabe com quem está falando? Eu sou amigo do presidente da empresa. Foi o diretor fulano de tal que me enviou aqui para negociar com você. Foi o empresário X que disse que você realmente tem uma demanda do meu produto ou do meu serviço, e ele é muito amigo do presidente da sua empresa. É diferente daquelas situações em que somos indicados ou referenciados por empresas ou por pessoas que, de certa maneira, fazem pelas relações de networking e não estão abusando da conexão. A conexão em si é saudável. O grande problema é quando ela se transforma numa carteirada, usando impropriamente as indicações e nomes de terceiros. Muito bem. Táticas são as mais diversas. Elas têm que ser pensadas e planejadas previamente, para que possam serem bem utilizadas. É fundamental que você esteja praticando a escuta atenta. A escuta atenta tem a mesma relação que o estetoscópio tem para o médico, analogicamente. Quando o médico está com o aparelhinho em seus ouvidos e você conversa com ele, ele pede um minuto ou interrompe o exame. Porque se ele não estiver conectado, praticando a escuta atenta, ele poderá te mandar para a mesa da cirurgia ou para casa. Poderá identificar uma embolia, uma pneumonia, um problema
na via aorta ou no abdômen. A escuta atenta tem até um jargão no mundo médico que chama auscultar. Quando o médico está te atendendo, ele está auscultando, que é uma palavra de origem latina, em italiano é auscultare, que significa escuta atenta. A escuta atenta nos ajuda a escolhermos a tática correta durante o momento da negociação. Porque, como falamos no início, as estratégias você define antes. As táticas você define durante o percurso da negociação. Lembrando que o outro lado poderá estar usando algumas dessas táticas que são as mais usuais e são consideradas antiéticas. E para cada tática dessa, você tem que ter uma contra-tática. Se você imaginar que alguém poderá vir para a mesa de negociação ou estiver vendendo um produto ou serviço para você, lhe pressionando, fazendo terrorismo, usando de argumentos para desestabilizá-los, dê um stop. Peça a ele tempo que você precisa para pensar mais e depois continuar a negociação. Não entre no jogo do seu interlocutor com nenhuma dessas situações. Todas elas visam utilizar o poder de influenciá-lo para torná-lo vulnerável, para que eu possa conseguir os meus objetivos. Gostaria de deixar para vocês aqui uma questão-chave para que a gente aproveite o intervalo e reflita sobre ela. Por que alguns negociadores planejam utilizar algumas dessas técnicas ou táticas no processo de negociação? No próximo bloco, nós vamos conversar sobre as consequências de não fazermos um planejamento adequado antes de começarmos a negociar.